Bom, neste pequeno vídeo vamos entender as 4 operações de frações e o que é fração. Então, para a gente poder fazer as 4 operações, que é a soma, subtração, multiplicação e a divisão, temos que entender o que é fração. E fração, a melhor coisa de você se lembrar é que é chamado parte pelo todo. Por quê? Porque se você quiser fazer uma fração dessa figura aqui, você pergunta qual parte? A parte pintada ou a parte não pintada? Vamos fazer da parte pintada. Temos uma parte pintada e um total de 4. Então, eu tenho uma fração 1/4, que é 1 sobre 4. E se fosse a fração da parte não pintada, eu teria 3 partes não pintadas e um total de 4. Então, eu gosto de definir fração como parte pelo todo. E nisso, temos o nome. A parte é chamado de numerador e o todo é chamado de denominador. Então, vamos lá para a questão da soma. A questão da soma, quando os denominadores são iguais, ou seja, quando o todo é igual, é muito fácil somar ou subtrair. Vejamos. Se eu tenho uma fração 3/5 ou 3 sobre 5, o que é que está me dizendo aí? Que eu tenho 3 partes pintadas de 5. E aí eu fiz esse retângulo aqui e já dividi ele em 5 partes. Então, essa fração está me dizendo que eu tenho 3 partes de 5. Então, 1, 2, 3. E essa fração aqui, ó, está me dizendo que eu tenho uma parte de 5. Então, está pedindo para eu adicionar, não é soma? Então, eu vou acrescentar ou adicionar uma parte pintada aqui. Então, veja que a nova fração que ficou foi 1, 2, 3, 4 sobre o todo. Ou seja, eu tenho 4 partes de 5. Então, soma de frações com o mesmo denominador é super tranquilo. Por quê? Porque basta eu repetir o denominador e somar os números de cima. 3 mais 1, 4. E este processo, quando os denominadores são iguais, é o mesmo processo da minha subtração. Observe o quê? Que aqui é 9 e aqui também é 9. Se esses dois lados são 9, basta eu repetir o número de baixo, que é chamado denominador, e subtrair os de cima. 5 menos 2, 3. Ou seja, eu consigo retirar 2 unidades de 5. Agora, Gabriel, e quando o denominador é diferente? Por exemplo, este caso aqui, onde um denominador é 3 e o outro é 9. Vamos representar primeiro essa fração aqui, 2/3. Ou seja, eu tenho duas partes de 3, enquanto essa eu tenho 5 partes de 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tendo isso, eu tenho que ajeitar o meu denominador desta fração ou desta para que as duas fiquem iguais. Agora, qual é a mais fácil ajeitar? Da menor. Então, vamos ao seguinte. Vamos desenhar uma outra fração dessa. Se nós desenharmos uma outra fração dessa, vou puxar mais um retângulozinho para baixo. Veja que é outra 2/3. Qual foi nossa nova fração? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o todo é 6. O todo é 6. E eu tenho quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. Chegou no 9, que era onde eu queria? Não. Então, eu posso desenhar mais uma vez.
Então, ó, ele desenha aqui. E aí eu pinto mais duas partes de 3. Se você observar agora, quantas partes pintadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 partes pintadas de um total de... Aqui tem 6, 1, 2, 3. Então, 3 mais 6, 9. Então, observe que quando os denominadores são diferentes, ou seja, os números de baixo são diferentes, eu preciso arranjar alguma forma de igualar eles para eu poder efetuar o processo de soma. Neste caso aqui, eu fiz por imagem, mas na subtração, que é o mesmo processo da soma, sendo que, em vez de eu adicionar na soma, eu irei retirar, que é na subtração. Então, ó, eu tenho que 2/3 é a mesma coisa de 6/9. Como assim, professor? É a mesma coisa. Tem algo chamado simplificação de frações. E aí ela torna igualdade. Como assim? Observe o seguinte. Quanto é 4 dividido por 2? Nós sabemos que é 2. E também sabemos que o processo de fração é uma divisão. Então, eu posso observar essa mesma fração e escrever ela dessa forma aqui, ó. 4/2. E eu observei, ó, que isso é igual a 2. Mas, se eu for para uma outra divisão, por exemplo, esta daqui, ó, 8 dividido por 4, eu também sei que é 2. Então, veja, 8 dividido por 4 dá 2. Como essa fração é igual a 2 e essa fração é igual a 2, eu posso dizer que essas duas são iguais. E essas frações iguais são chamadas frações equivalentes. E nós podemos também fazer um modo de simplificação. Vamos lá que eu vou simplificar. Ó, por que essas duas são iguais? Observe o seguinte. Eu tenho essa fração aqui inicialmente. Eu não sei que 8 é 2 vezes 4 e 4 é 2 vezes 2. Então, eu posso tanto dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. Dividindo os dois, aqui é 4 e aqui é 2. E observe que eu posso efetuar a mesma divisão também. Dividir em cima por 2 e embaixo por 2. E nisso nos dá 2/1. Por quê? 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. E 2/1 é a mesma coisa que 2. Então, o processo de simplificações é você dividir o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. E essa igualdade que ocorre entre elas é chamada de frações equivalentes. Então, observe que se nessa fração eu dividir em cima por 3 e embaixo por 3, 6 dividido por 3 será 2 e 9 dividido por 3 será 3. Então, eu escrevi a mesma fração de uma cara diferente. E dessa forma agora, eu posso somar com a maior facilidade. Porque, ó, os números de baixo, que são os denominadores, são iguais. Então, basta eu repetir eles e somar os números de cima. 6 mais 5, 11. Então, observe que a soma é tranquila. Agora, Gabriel, tem um algoritmo que eu possa sair da parte do desenho e eu possa representar esse método, porque o algoritmo é um modo de calcular, por exemplo. Então, veja o seguinte.
Aqui eu tenho 2/3 menos 5/9. Como é que eu faço essa subtração sem recorrer aos desenhos? Eu posso fazer da seguinte forma. Utilizar o método borboleta, que ele é específico para soma ou subtração de duas em duas frações. Tem um método através do MMC, que você pode fazer duas ou mais. Mas o borboleta você só pode fazer essas duas. E o que consiste nesse método borboleta? Eu pego esse valor e multiplico por esse. 2 vezes 9 vai dar 18. Depois eu pego esse valor e o sinal repite e agora eu multiplico o de baixo pelo de cima, ou seja, 3 vezes 5, que vai dar 15. E agora eu faço essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 9, que dará 27. Então, ó, observe que neste caso é só fazer a subtração. 18 menos 15 é 3, então vai ficar 3 sobre 27. E neste caso eu posso simplificar, ó. Dividir em cima por 3 e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 27 dividido por 3 dará 9. Então, recapitulando. Quando eu tenho soma ou subtrações de frações, multiplico o de cima pelo de baixo, repito o sinal, de baixo pelo de cima para dar 15 e faço a multiplicação depois dos dois números abaixo. Neste caso, 3 vezes 9. Então, observe que eu não tenho tanta dificuldade. Agora, vamos conhecer um pouco a multiplicação. Por exemplo, o que ocorre nesta multiplicação aí? Se eu for fazer esta multiplicação pela imagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é representar a fração 2/3. Então, já desenho um quadrado aqui com 3 partes e nisso pintei 2 partes de 3. E agora eu tenho que multiplicar pela fração 3/4. Para fazer isso, quem é o número de baixo, ou seja, o denominador, é o número 4. Então, eu irei dividir essa parte aqui em 4 partes iguais. 2, 3, 4. Dividir em 4 partes. E nisso, está mandando eu pegar quantas partes de 4 nessa segunda fração? Está mandando eu pegar 3 partes de 4. Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Falta você pegar 3 partes de 4 dessa partezinha aqui. Veja, eu tenho que pegar 3 partes de 4 da minha parte que estava pintada. Ou seja, da parte que eu tinha. A parte aqui eu não pego, então eu fiz a minha multiplicação por desenhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 partes de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E 3 vezes 4 vai dar 12. E nisso, simplificando, eu posso dividir por 6 em cima e por 6 embaixo. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, dá 1/2. Então, veja o seguinte. Se eu não quisesse usar essa ideia do desenho, eu posso usar simplesmente o algoritmo da multiplicação da divisão, que é muito mais simples. Que é só fazer o quê? Ó? Multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. Observe que em tese foi o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 4, 12. Então, ó, 3 vezes 7 será 21.
E 5 vezes 8 será 40. Como aqui não dá para simplificar, eu paro por aqui mesmo. E agora vamos para o processo de divisão. E o divisão também é um processo simples e também tem um algoritmo simples. Observe o seguinte, eu tenho a fração 3/5. Eu tenho na fração 3/5, eu tenho que pintar 3 partes de 5. Então, 1, 2, 3. E agora eu tenho que dividir essa parte em 3. Então, ó, quando eu for dividir em 3, 2, 3. E aí eu tenho que pegar uma parte. Então, quando eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tudo isso daqui é 1, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter 3 partes pintadas, porque eu peguei uma parte daqui, uma daqui, e um total de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 vezes 3, 15. Então, observe que eu vou ter 3 partes de 15. Tendo isso, eu posso simplificar também. Dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, eu terei essa fração. E, Gabriel, como é que eu faço pelo algoritmo? Como é que eu faço pelo método, digamos assim? Se eu for fazer esta divisão aqui, ó, 2/3 dividido por 7/5, como é que eu faço esse processo de divisão? Eu vou repetir a minha primeira fração, troco o sinal de dividir por multiplicar, e inverto a minha segunda fração. O que é inverter fração ou inverso de fração? É quem está no denominador vai para o numerador e quem está no numerador vai para o denominador. Ou seja, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. O 5 que estava embaixo foi para cima e o 7 que estava em cima foi para baixo. E agora, basta efetuar o meu processo de multiplicação. Fazer o 2 vezes o 5, que vai dar 10. E depois o 3 vezes o 7, que dará 21. Então, esses são os processos de operação com frações. Logo, podemos aplicar estas ideias aqui, a da subtração, a multiplicação e a divisão. Agora, lembrando, utilizando este método borboleta, só podemos aplicar com 2 em 2 frações.